Bem-vindos a um quadro novo aqui no canal, que é o Clube do Filme, que ao mesmo tempo é o último episódio dessa rodada que estamos fazendo. Se você por um acaso ainda não viu nenhum episódio do Clube do Filme, é uma iniciativa de vários youtubers para falar sobre um filme específico e cada opinião normalmente é uma opinião que diverge. Já falamos sobre Crash no Limite, que foi lá no canal Abaixo da Crítica do Pedro Santana. Também falamos de Animais Noturnos, que foi do Refúgio Cult, do Lucas. No terceiro episódio falamos do Lobo de Wall Street, do Direto da Cozinha, lá do Wesley. Comentamos também 3 anúncios para o crime do Câmera 7 do Johnny. E o último Clube do Filme antes desse foi Laranja Mecânica, que aconteceu lá no Sessão de Aluguel, o canal do Marcos, que eu infelizmente não consegui participar, mas quem não viu por acaso o vídeo, vá ver, porque tá muito bacana, tá muito legal. E eu, inclusive, participo comentando lá embaixo. Ok, depois dessa pequena nostalgia desses episódios anteriores, esse Previously, vamos finalmente ao episódio de hoje, que deu muito pano pra manga. Eu não decidi pegar leve, porque o filme que eu escolhi é um filme que, assim, é o filme que eu conheço que mais dá atrito, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Estamos falando do Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel. Para falar um pouquinho antes desse moço, caso você nunca tenha ouvido falar sobre ele é um diretor que tenta trazer o surrealismo pro cinema. A filmografia dele começa em 1928 e vai até 1977. E o primeiro filme que ele fez, que é de 1928, é, por coincidência ou não, um dos filmes mais famosos da carreira dele. Se chama Um Cão Andaluz. E esse filme nada mais, nada menos foi coproduzido por Salvador Dalí. O Luiz Buñuel e o Dalí, eles eram muito amigos e, na verdade, muitos dos filmes do Buñuel são inspirados por conta da amizade com o Dalí. O Luiz Buñuel, na realidade, ele é conhecido como um dos caras mais controversos do cinema, porque o consenso é que, na verdade, ninguém concorda. Sempre vão ter pessoas que vão gostar muito dos filmes e sempre vão ter pessoas que vão achar, tipo, uma grande palhaçada, uma grande prepotência, um monte de coisas. Então o consenso é que as pessoas concordam em discordar do filme. Fazendo uma breve sinopse do que acontece no filme, existe um jantar que é oferecido por um casal, e aí é uma galera de alta sociedade que vai pra casa desse casal jantar. E simplesmente, por algum motivo que não é explicado, eles não conseguem sair desse lugar. Não que eles estejam presos, a porta está aberta, eles podem se levantar e ir embora, mas existe alguma barreira invisível ali que não deixa eles irem embora do local. E daí os dias vão passando e as máscaras sociais desse grupo, que é um grupo de aristocratas, é um grupo assim de tipo alta sociedade, as máscaras desse grupo vão caindo. E aí você vai vendo que eles vão se transformando e vão fazendo loucuras e as coisas vão ficando cada vez mais doidas e tudo mais. E o filme basicamente é isso, não tem uma história por detrás, não tem um contexto, é um evento que acontece. Oh, Mr. Buñuel, I had a nice idea for a movie for you. Yes, yeah. A group of people attend a very formal dinner party. At the end of dinner, when they try to leave the room, they can't. Why not? Esse filme, ele tecnicamente, ele é muito mal feito. E na época dele, tinham filmes muito bem feitos. Então assim, não é só uma questão do filme ser datado e a gente, tipo, ter que ignorar questões técnicas porque ele é antigo e na época não tínhamos produção pra isso. Porque é um filme que não tem uma boa atuação, é um filme que, assim, caga pra fotografia. É um filme desleixado em questões técnicas referências ao cinema. E aí, o que vocês acham que pesa mais? Digam aqui nos comentários. Agora a gente vai escutar a opinião dos nossos colegas aqui do Clube do Filme para ver o que eles têm a dizer sobre isso tudo. Rapaz, eu vou falar que o Anjo Exterminador, eu não conhecia esse filme. Não conhecia, o nosso querido Léo indicou, falou pra gente assistir, discutir sobre ele, e foi uma grata surpresa. É um filme antigo, em preto e branco, mexicano, né? E que me surpreendeu muito positivamente, apesar dele ser um filme maluco, louco, justamente por trabalhar com surrealismo, com muita metáforas que são críticas sociais que você vê ali de instantâneo, né? Você sabe que o diretor, o Luiz Buñuel, eu não sei como é que fala o nome dele, desculpa esse lado analfabeto, né? Mas é um cara que ele trabalhou muito com Salvador Dalí e ele pegou muito dessas referências do surrealismo, né? Essa coisa meio fora da caixinha. E isso é muito bem aplicado aqui, e o filme vai acontecendo coisas do início à metade que você fica sem entender o que diabo está acontecendo aqui. Mas da metade para o final, você vê que o desenvolvimento, né, ele estuda muito o comportamento humano nessa projeção, né, até onde o ser humano
pode chegar quando ele está num momento que exige dele ali, até a loucura do ser humano, enfim, são vários questionamentos, inclusive seres humanos de classe social alta, né, que se acham melhores uns do que os outros, também tem uma alfinetada em relação a isso que eu acho sensacional. E o filme é um ciclo, né? Um ciclo eu diria que é um Ouroboros, né? Uma cobra comendo o próprio rabo. Não vou entrar mais detalhes aí se você ainda não assistiu, mas foi uma grata surpresa porque eu adoro esses filmes aí de desgraçamento mental. Gostei muito desse aqui. Fala Clube do Filme, aqui é o Pedro Santana do canal Abaixo da Crítica, então vamos discutir um pouquinho aí sobre o excêntrico filme, para dizer o mínimo, de Luis Buñuel, O Anjo Exterminador. Então, O Anjo Exterminador é um filme que, à primeira vista, me parece bem datado, porque eu assisti outros filmes da mesma época, como, por exemplo, Psicose, ou até mais antigos, como Sete Samurais, e eu não tive a mesma impressão que eu tive nesse filme, que é que o estilo de atuação dos atores está um pouco ultrapassado. É um estilo que parece que os atores são quase alienígenas que estudaram muito bem os seres humanos e quase conseguem replicar como é que o ser humano agiria, mas que aquele negócio sempre um pouquinho artificial. O que até combina com o tom desse filme, já que o Buñuel faz aqui meio que uma sátira política, pelo menos na minha visão, envolvendo aí uma crítica dele à burguesia, ao clero, etc e tal. Mas eu particularmente achei que o filme não funciona tão bem, porque ele é muito datado, inclusive as transições de câmera também não são tão fluidas, a montagem não é tão moderna e as atuações me incomodam, mas dois, porque ele é um filme que, assim como Mãe, do ano passado, Darren Aronofsky, é um filme que não tem muita história. Assim, ele é meio que um conjunto de analogias e metáforas e tal, com uma história bem superficial ligando tudo isso, mas como a história não foi satisfatória pra mim, eu não consigo me ligar tanto ao filme. Não gostava tanto dos personagens, nem sei te falar o nome dos personagens pra te falar a verdade, sendo que eu vi o filme tem o quê? 12, 14 horas no máximo. Então acaba que não criando essa conexão emocional com os personagens, não tendo uma história ao menos um pouquinho mais profunda pra te deixar engajado, o filme acabou me perdendo. Eu fiquei tipo assim, tá, a gente já entendeu a premissa, vamos passar pra frente, vamos fazer outra coisa acontecer. E a ausência de explicação de qualquer coisa também me parece algo um pouco pretensioso, que o diretor queria jogar ali a visão artística dele. Inclusive, se você procurar entrevistas do Buñuel, tem um ponto do filme que você consegue ver claramente o microfone aparecendo lá junto com os personagens, ali mais ou menos com uns 9 minutos de filme, e ele fala que não, isso aí é a visão artística do diretor, de desconstruir a cena e, na verdade, trazer um pouco de realidade para o meio artístico. Então, assim, tava assistindo que ele tava quase dando cãibra de se dar tapinha nas costas e por isso eu acabei não gostando tanto de Anjo Exterminador, mas eu entendo perfeitamente por que alguém gostaria desse filme. A questão metafórica é interessante, a questão da construção de um filme surrealista atrai muita gente, mas eu não sou parte desse público particularmente, porque eu gostaria de um filme que tivesse uma história um pouquinho mais profunda com personagens mais bem desenvolvidos. Olá pessoal do Clube do Filme, eu sou o Johnny Gomes do canal Câmera 7, é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai falar sobre O Anjo Exterminador. Olha, eu quase não fiz esse vídeo, viu? Balbergô escolheu um filme muito filosófico aí pro meu gosto e eu não sou muito bom para essas coisas não. Vou explicar, é assim, eu não gosto de filmes que não te dão a explicação da história, sabe? Que você precisa ficar achando uma interpretação filosófica em cima daquilo, porque o diretor quis dizer, o autor do filme, sei lá, quis dizer isso e aquilo, porque isso é uma metáfora que simboliza a sociedade e não sei o que. Isso, pra mim, não rola. Eu acho que você pode inventar significado pra quase tudo na vida. Mas é isso que o cara quis dizer? Não sei. A gente tem um filme que mostra uma história de várias pessoas que estão ali numa sala e não conseguem sair. E o filme começa e acaba, a gente não sabe por quê. A gente vê que o acontecimento se repete depois no fim do filme. E a gente não tem uma explicação do que aconteceu, por que foi aquilo. E agora cabe a mim querer dizer porque isso simboliza tal e tal. Eu entendo que o filme é uma obra muito importante para o cinema, é um filme conhecido. Tem até aquele filme Meia-Noite em Paris que faz referência ao Anjo Exterminador, que o cara encontra lá o Buñuel lá no passado, é uma loucura dessa. Mas esse tipo de filme não é pra mim mesmo. Não sei se é pretensão demais do diretor de querer passar uma coisa filosófica ali, que eu não sei, cara, eu não sei. Eu não sou contra um filme ter uma mensagem por trás daquilo, de forma alguma, porque a gente tem muitos grandes filmes aí que passam
que tem uma interpretação ali, ou mais de uma interpretação por trás daquilo, mas ele tem uma história que faz sentido, que tem um início e um fim que você entende, e além daquilo você traz uma outra interpretação. Isso é diferente. Esse filme pra mim não fala nada e eu ainda tenho que ficar tentando achar o que o cara quis dizer. Muito obrigado por assistir até aqui. Não deixem de visitar os outros canais do Clube do Filme. Eles são muito interessantes e valem a pena. Eu me despeço aqui com a honra de estar encerrando nossa primeira temporada do Clube do Filme. Um beijo e tchau, tchau, galera.